Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de conhecimentos gerais para a Polícia Militar de Sergipe. Na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre regiões geoeconômicas. Na divisão de História e Geografia de Conhecimentos Gerais, agora a gente vai ter uma aula mais propriamente dita de Geografia, beleza? Então você que gosta do nosso trabalho, que acompanha o nosso canal, já deixa aquela curtida, aquele comentário, isso ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bom? Então dizer também que nós estamos com a nossa apostila, disponível para vocês adquirirem. É só falar comigo aqui através do nosso WhatsApp. E temos também o nosso aulão, que está disponível aí para gente, para vocês adquirirem, tudo bem? Só falar comigo aqui através do nosso WhatsApp, beleza? Então, na aula de hoje a gente trabalha sobre isso, ok? Então, vamos nessa. Quando a gente fala sobre regiões geoeconômicas, a gente precisa logo ter uma compreensão do que é isso, tá certo? Então, vamos lá. Uma região geoeconômica liga tanto o aspecto geográfico quanto a divisão econômica e política do estado de Sergipe. Estamos falando especificamente disso. Para que serve isso? Para a escolha de políticas públicas. Então vamos lá. Quando você define uma região, você pega critérios, e aí eu estou pegando clima, relevo, temperatura, economia, atividades principais da região, população, separo para poder tirar políticas públicas que vão melhorar aquele espaço. Tudo bem isso? Tranquilo? Então isso é importante para a gente entender para que serve isso. No Brasil, por exemplo, existem várias divisões. Existe as divisões de região. Então, norte, sul, centro-oeste, sudeste, nordeste. Todo mundo conhece a região. Mas existem outras regiões geoeconômicas do nosso país também. Beleza? E aí, dizer logo também que essa divisão geoeconômica, você vai encontrar várias divisões do estado de Sergipe. Por que eu estou dizendo logo isso? Vai que cai uma questão dizendo assim, tentando pensar como a banca pode cobrar para vocês. Assim, a divisão por regiões geoeconômicas de tal maneira é a única forma que se trabalha a divisão de Sergipe. Não, isso é falso, ok? Quero logo que você pense nisso. Então, a divisão, o estado de Sergipe, por exemplo, ele tem uma divisão específica dele, que eu vou falar disso daqui a pouco. Mas o que você não pode dizer é que, primeiro, só existe essa forma de dividir. Segundo, que foi a mesma ao longo da história. Não foi porque você tem ao longo da história modificações que vão estar acontecendo. Isso é importante para a gente conseguir pensar. Então, de regiões geoeconômicas, a gente vai trabalhar aqui com 5 regiões. Para começar falando sobre isso, sobre um tipo de divisão. A primeira divisão, aqui obviamente eu estou com minha colinha, e tal, para a gente organizar o vídeo de vocês, eu sempre faço isso. Tá certo? Primeiro é o litoral. Litoral, que em algumas divisões, inclusive, falava muito sobre o leste sergipano, que abrange aquela questão, a região da praia, vou dizer assim, a costeira, o litoral sergipano. Essa divisão litorânea, ela tem algumas características. Primeiro, é nela onde você vai ter a maior quantidade de população. Então, a maior parte da população sergipana estará localizada especificamente nesse litoral, nesse leste sergipano. Apesar de não ser o maior pedaço de extensão territorial, mas a maior parte da população vive perto do mar e dos rios, ok? Isso é importante da gente pensar, essa relação como está estabelecida aí também. Nela que você vai ter como maior parte de economia, uma lógica ligada ao comércio. Quando você tem uma grande população, vamos lá, quando você tem uma grande população, um grande centro urbano, Aracaju e o seu centro estendido. Quando você tem essa região, o que você vai ter ali? Comércio, shoppings, a economia girando de uma maneira que a gente pensa ali através do comércio do terceiro setor e das indústrias. Então isso é o principal modelo econômico dessa região. Tudo bem? Então é ali que você vai ter a maior parte da indústria, do comércio, da população, de tudo que gira a economia. Assim também como é ali que você vai ter a maioria dos problemas recorrentes de qualquer metrópole urbana. Violência, trânsito, ocupação urbana, favelização, tudo isso que existe no país inteiro, nos grandes centros urbanos, também existe nessa região, ok? E aí a segunda parte é uma região que a gente vai chamar de zona canavieira, que é a Cotinguiba. Vai anotando isso. Litoral, segunda, Cotinguiba. Por quê? É um local fértil. Lembra do que a gente falou sobre cana? Não vou voltar não, tem um vídeo aqui só falando sobre economias fundadoras, onde eu falo bastante sobre cana-de-açúcar. O que precisa da cana-de-açúcar? Solo fértil, solo massapê. É próximo do litoral também, tá, gente? Só não é no litoral a mesma faixa, mas é uma próxima ali, meio zona da mata. Próximo de rios, 3 rios. Rio Cotinguiba, Rio Sergipe e Rio Japaratuba. A
cana-de-açúcar, aí tu vai falar assim, professor, peraí, a cana-de-açúcar era o principal produto de Sergipe no século XVI. A gente está falando do século XXI. Pois é, meu velho. Ainda tem uma grande presença canavieira nessa região. E aí tem uma coisa que é muito importante. Infelizmente, a zona canavieira que a gente observa em Sergipe, ela é muito pouco mecanizada. Ela tem um desenvolvimento muito próximo do que foi o século XIX. Tanto em condições de vida, condições de trabalho e também a produção. O que vai acontecer? O Nordeste como um todo, né? Mas Sergipe também, deixaram de ser o grande centro produtor da cana-de-açúcar, ok? Então, quando você vai viajando mais para o interior de Sergipe, o que você começa a ver? Cana-de-açúcar, cana-de-açúcar, cana-de-açúcar. Nesse período do ano, se tu for viajar para o interior de Sergipe, tu vai ver o quê? A cana queimada. Por quê? Porque você tem a plantação da cana no começo do ano, o corte da cana, ali junho, julho, mais para frente um pouquinho, julho, agosto. Quando é esse período de setembro, outubro, novembro, você tem a queimada da cana para preparar o solo para depois você plantar de novo. E aí eu vou dizer o seguinte, queimar no século XXI é um negócio completamente atrasado, mas é o que ainda se faz no nosso estado, beleza? Água, pausa para a água, em geral é quando entra o comercial, né? Assista o comercial até o final, isso ajuda o canal a crescer. E aí, é muito importante, né, nesse sentido, dizer como é que você pode ajudar o canal a crescer. Duas maneiras. A primeira, curta, comente e compartilhe, espalhe o boato, manda o vídeo para aquele seu amigo que você sabe que vai fazer o concurso, espalhe o canal, que isso ajuda muito a gente a chegar mais longe, tá certo? Segunda forma de ajudar o nosso canal a crescer, contribuindo através do Pix ou adquirindo um dos nossos materiais, para a gente poder expandir o nosso canal, que é gratuito, seguirá sendo gratuito, mas a gente tem as nossas formas de financiamento através dos nossos materiais e através também da nossa do Pix, dessas doações individuais que vocês fazem para o canal, beleza? Vamos embora. Então, a Litoral Cotinguiba. Logo depois a gente vai ter o Agreste. Agreste, gente, é o que a gente chama de mata de transição. É um território de transição. Então você vai ter ali, você vai ter uma presença grande da cana-de-açúcar? Não. Você vai ter uma presença grande ali do gado? É tudo transição, podemos dizer assim. Em geral são cidades um pouco mais frias, a gente está chegando numa chapada, ou seja, numa subida, isso é importante, tá certo? Porque logo depois vem o sertão. E aí a gente vai explicar por que isso acontece, tá certo? Então você vai ter criação de gado em alguma medida, zonas que algumas delas são frutíferas, cidades que vendem produtos, essa é o que a gente chama de agreste. O agreste é grande quase no Nordeste inteiro, né? Você vai ter cidades importantes do agreste nessa região. Aí logo depois a gente vai ter o Baixo São Francisco. Olha, o Baixo São Francisco ele é muito importante. A gente chama de São Francisco por conta do rio São Francisco, que passa, né, nosso rio tão importante da nossa região Nordeste, também muito importante para Sergipe. Esse Baixo São Francisco, ele vai ter uma região ribeirinha muito grande, vai ter uma grande produção, veja só, de arroz. Talvez você não soubesse disso, mas em Sergipe, uma região específica do Baixo São Francisco, tem uma grande produção de arroz, ok? E além disso, com estratégias novas de irrigação, com o crescimento, né, da irrigação, você vai ter umas zonas frutíferas. Você vai ter diversas zonas frutíferas em Sergipe nesse período. Então, por onde passa São Francisco, cada vez mais tem se desenvolvido cidades produtoras de alguns tipos de frutas nesse período, tá bem? Então isso ajuda você a conseguir localizar, é por isso que ali tem tal coisa, isso, exatamente. Então essa região do Agreste Sergipano, essa região aqui do Baixo São Francisco, mais especificamente, ela é muito específica, por quê? Porque você vai ter um crescimento econômico gerado cana-de-açúcar não, olha o erro, pelas frutas, e são frutas que são feitas para a exportação. Você já ouviu gente dizer assim, a fruta que vem para cá é de segunda qualidade? Em geral, é verdade, porque a maior parte dessas frutas você cria um modelo de exportação, que essa fruta é colhida e rapidamente ela já vai para a exportação de países europeus, tá certo? Então a gente pode dizer que apesar dessa produção, boa parte dela não fica para o comércio interno, ela é feita para o comércio externo. Ok, minha gente? Então isso é muito importante aí para a gente conseguir compreender esse processo de ocupação dessas cidades que vão estar aí presentes em Sergipe, ok? E aí, por último, o sertão. O sertão, ele é
provavelmente o mais conhecido, assim, né? Mais conhecido não, mas assim, todo mundo sabe o que é o sertão. Agora vamos lá. O sertão é seco, é árido. Então, a gente tem alguma produção nesse local? Não. Essa região, que é a região da Caatinga, da seca, ela é muito conhecida pela pecuária, criação de gado. Para que principalmente? Principalmente couro, tanto é que você pode observar. Rapaz, tudo do sertanejo é de couro, então pense o gibão, pense tudo aquilo, o chapéu do vaqueiro, tudo isso é muito feito de couro. Couro do gado e carne. Então, a charqueada, lembra disso, então a charque do sertão, ela é muito importante para você conseguir pensar nesse processo que está aí localizado, tá bem? Então, a pecuária. E aí a gente pensa o seguinte também, tá? Só para a gente trazer uma reflexão que eu acho importante, mais um golinho de água. O gado, ele é natural do sertão? Você que estudou minhas outras aulas sabe disso. Não, ele não é. Por isso que o gado, quando vem a seca, é ele que morre. Os bichos naturais do sertão, em geral, eles não morrem. É muito difícil ele morrer. Eles não morrem. Como um tatu-peba, vários animais não morrem. Morre o gado. Por quê? Porque é o gado que morre. Porque ele não é daquela região, então ele não está adaptado à seca. O ser humano é que pega ele, que era do litoral, lembra que eu falei? Era do litoral, vem a cana-de-açúcar, empurra ele para o sertão, joga ele no sertão e ele morre, gente. Então isso é pra gente entender que essas construções econômicas, elas não vêm do nada. Elas podem até ter... o solo é propício, mas a cana-de-açúcar ela foi plantada naquela região porque ela dava lucro. E aí você persiste com famílias canavieiras, isso tudo persiste nesse processo. Tudo bem? É importante pensar nesse processo, como é que a gente vai ter essa relação, ok? Então, dentro disso é que a gente vai ter esse processo que está aí localizado. A gente também vai ter uma outra divisão que vai ser localizada aqui dos chamados territórios de planejamento. Isso é uma divisão feita específica pelo estado de Sergipe. Uma divisão feita específica pelo estado de Sergipe, que é uma outra divisão, mas é importante para a gente se localizar. Você vai ter o Baixo São Francisco, como eu falei, o leste sergipano, que está localizado também dentro do litoral, certo? Então o leste, aí a Grande Aracaju, que é uma região, veja, não é uma região metropolitana, a Grande Aracaju, ela está localizada como uma região específica dentro de uma condição econômica que abastece e é abastecida pela capital do estado. Entenderam isso? Grande Aracaju, o sul sergipano, que é o litoral sul do estado, tá certo? E pega uma região mais abrangente. Aí você tem o centro-sul sergipano, o agreste e, como eu falei lá, o médio sertão sergipano. Então essas divisões também são feitas. Essa é feita como uma divisão geográfica, mais geográfica, feita específica pelo estado de Sergipe. Para quê? Para aplicação de políticas públicas. Isso é importante. Então você faz essa divisão, porque em geral litoral, agreste, sertão, como tinha antigamente, década de 40, 60, você vai ter a divisão leste, agreste, sertão. Agora você vai ter uma divisão mais ampla, de 8 regiões do estado. Essas regiões, elas estão enquadradas naquilo que eu falei. Então, está ali localizado o litoral, está ali localizado o Baixo São Francisco, a região das frutas, está ali localizado o agreste, essa mata de transição, essa zona mais fria, está ali localizado o sertão, então você tem o médio e o alto sertão sergipano, essa localização, o médio ele não faz fronteira externa com Sergipe, o alto faz, principalmente com a Bahia, tá certo? Para a gente conseguir pensar essa região que está aí localizada. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então são essas várias divisões que a gente vai ter no estado de Sergipe. Ok? Então se gostou, deixa aquele like mais uma vez, aquela curtida, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Tamo junto e forte abraço.